Bom dia, meus amados. Agora as consciências estão começando a se elevar. Por quê? Porque os véus estão sendo retirados e nós estamos alargando essa capacidade de entendimento, de manifestação, de compreensão. Então estamos voltando, Voltando para casa, para nossas versões mais elevadas. Quando Kardec codificou o Espiritismo há 170 anos, ele trouxe um grande consolo porque, através dos canais mediúnicos que colaboravam com ele na época, foi codificado o Espiritismo, a questão da nossa alma, da nossa essência. E essas mensagens foram trazidas através da mediunidade das pessoas. Daí, a pessoa tem mediunidade, parecia uma coisa extraordinária, diferente. Aquela pessoa tem mediunidade. Muitos aí que a gente sabe por quê, onde os dominadores do mundo se infiltram, para impedir que a humanidade se esclareça. Aí começaram a colocar isso como uma coisa do demônio. Falar com espírito é coisa do demônio, falar com espírito é demônio. Então todos vocês, quando desencarnam, viram demônios, Porque espíritos, antigamente, quando se falava com espíritos, e ainda alguns agora, são os desencarnados que antes estavam na vida humana, como você, como eu, como todos nós, Não tem nada de demônio. O que é demônio na carne é demônio depois também, porque o corpo é apenas uma carcaça, O corpo não pensa. Quem pensa é o cérebro, é a alma que age, que anima, que faz as coisas, que cria. E a alma não morre. Então ninguém vira demônio depois que morre, ninguém vira santo depois que morre. A vida é continuada, no mesmo patamar que estava. Obviamente, todas as almas aqui encarnadas vieram aprender, e ora no bem, ora no mal, mas enfim, tem um tempo para fazer a mudança, Quando a alma encarna numa versão sombra, ela desencarna com aquela sensação da sombra. Quando ela encarna num trabalho da luz, ela desencarna e tem a colheita daquilo que ela trabalhou na luz, até que ela entenda que ela estava em aprendizado. Daí ela faz a sua avaliação, o seu entendimento, a sua compreensão, e aí ela integra esse conhecimento naquela bagagem de alma que depois um dia leva para as suas versões mais elevadas. Então a mediunidade sempre foi um canal medianeiro. Mediúnico, medianeiro, médio, O médium é o medianeiro. Medianeiro entre dois planos, o plano físico e o plano não físico. Todas as almas, Todas as almas encarnadas, elas têm esse canal. Só que a maioria nunca sabia e nem sabia usar também. Mesmo que tivesse um pouco mais aflorado, não sabia usar. A maioria, inclusive, tinha medo de mediunidade, Muitos médiuns desistiram de colaborar, de trabalhar por medo. Um medo que nem era deles, foi um medo incutido pelos outros, Que não queriam a evolução da humanidade. Então hoje nós vamos falar exatamente deste canal, canalização. Eu diria que canalização é a voz do universo, porque o universo é o todo. E nós recebemos através dos canais, medianeiros ou mediúnicos, as informações, que também são chamadas de canalizações, porque são informações canalizadas. Logo que o Kardec codificou o Espiritismo, então uma parte da humanidade ficou sabendo, ou teve o conhecimento, o entendimento, de que havia algo além da matéria. Então no começo vieram sempre aqueles espíritos que eram os desencarnados, aqueles que habitam aqui ao nosso redor, as colônias espirituais, e aqueles que estão inclusive aqui no umbral baixo, perambulando, porém meio perdidos, que se manifestava através dos canais mediúnicos, porque o espírito, que a gente chama de alma aqui, porque é um fractal, ao desencarnar, ele não tem mais o corpo físico, ele não pode mais falar, então ele fala através do instrumento vocal, da psicofonia. Por isso que quando as pessoas falavam, incorporou, na verdade não incorporou. Uma alma desencarnada não pode corporificar-se num corpo físico sem passar pelo processo do renascimento. Então ele usa o aparelho
do médium. Por isso chama-se psicofonia. Então a psicofonia vinha, tudo bem, né? A pessoa está canalizando. Quem entende um pouquinho vai ver que realmente ali não era aquela pessoa encarnada que estava se manifestando, porque é bem diferente, né? Quem conhece o médium vê que não é ele que está falando. Mas isso foi o começo, né? Porque tudo tem um começo, meio e um segmento até chegar a um final de uma conclusão de algo, né? Antes do Kardec, ali os espíritos se manifestavam através das mesas, eles chamavam de mesas, eu acho que saltantes, não sei porque batia as pernas da mesa, né? Uma coisa assim. Então a mesa erguia um canto e batia no chão. Uma pancada significava uma letra, duas pancadas, outra letra, três pancadas, outra letra. Então, quer dizer, se o alfabeto, como o nosso tem 26 letras, quando era lá no Z, tinha que dar 26 pancadas para fazer a letra Z. Imagina formar uma palavra, uma frase e uma mensagem. E depois, quando foram desenvolvendo algumas técnicas um pouquinho melhor, daí começaram a usar as pranchetas, os papéis, né? Que daí o próprio lápis escrevia na prancheta. Depois a mão do médium começou a dominar o lápis e depois assim foi, até que hoje os médiums mais famosos já usam até o computador, como tem certos médiuns que escrevem um livro num dia através do computador, né? É uma barbaridade como tudo evoluiu. Mas não foi só isso. Hoje a evolução chegou a um ponto que muitas pessoas estão desenvolvendo esse canal e elas canalizam mensagens não só mais desses seres do umbral, né, das coroas espirituais, começaram a canalizar mensagens de seres mais elevados, fora da atmosfera da Terra. Aí eu vejo alguns entendidos dizendo que não é possível um médium incorporar um ser de alta frequência. Sim, é verdade? É verdade. Tipo, se vier lá Mestra Kuan Yin e vai mandar uma mensagem para um médium, vamos dizer que ela não é que ela incorpore, mas a energia dela teria que envolver a energia do médium para fazer a comunicação. Obviamente o médium não resistiria à energia tão elevada. Aí eles usam uma holografia. É como se fosse o sol bate numa janela e daquela janela reflete lá no jardim. Então ele já enfraquece aquela energia para que o médium possa captar a mensagem. Então existe sim, a canalização não precisa necessariamente ser direta. Na medida que a humanidade está evoluindo nas canalizações, espíritos cada vez mais elevados, de dimensões mais elevadas, enviam mensagens, porque tudo é um treinamento. Então os médiuns eles começam a entender a mensagem sem a necessidade do envolvimento daquela energia em roda dele. Então ele vai começar a receber a mensagem mesmo que seja feita em forma de holografia. Às vezes o sol bate numa janela, bate noutra, até chegar lá, né? Então bate em 5, 10 janelas, né? Para poder um reflexo. Então desta forma o médium começa a canalizar mensagens de espíritos elevadíssimos. E também estamos num ponto que o médium mais atuante e mais consciente, ele consegue canalizar mensagens das suas próprias versões mais elevadas e até do seu eu superior, né? Por quê? Porque todos nós temos nossas versões em dimensões superiores, nós temos partes nossas, um eu nosso mais elevado, que está na dimensão de Arcanjo Miguel, de Mãe Maria, de Mestra Kuan Yin e até do Jesus Cristo, porque lá na fonte somos todos um. É importante que as pessoas tenham esse entendimento para que possam compreender como as coisas funcionam. Lá na fonte você está no mesmo patamar do Sananda, né, que aqui nós conhecemos como Jesus Cristo, ou de qualquer um outro espírito, né? Por mais elevado que seja, porque lá na fonte, o que é a fonte? A fonte é o Sol central cósmico, é onde se origina tudo que existe no cosmos. Tudo se originou de lá, planetas, estrelas, galáxias, constelações, universos. A fonte é o Criador. Nós chamamos isso de Deus. Quem é Deus? Deus não é aquela figura que às vezes desenham lá, que aparece lá, né?
como um senhor velhinho de cabelos e barbas brancas. Não. Deus é o Todo-Poderoso, o Criador de tudo. Nós poderíamos dizer que Deus é o Pai Todo-Poderoso, o Criador de tudo o que há. Quem é o Deus? Essa fonte. E lá na fonte nós fomos criados um átomo semente divino, que é o nosso eu superior, que depois já foi falado aqui, se divide em uma mônada, né? Através de super-almas, de almas e fractais. E nós estamos aqui na pontinha. Por que tem tanta gente canalizando? Porque nós estamos com o canal cada vez mais aberto, principalmente com a compreensão disso, porque antes se recebia informações, mas não se entendia nada. Aí era como se fosse um pensamento. A minha mente, meu pensamento. Hoje as pessoas estão começando a entender, a diferenciar o pensamento da informação, da voz interior, da voz da alma, da voz do universo, da voz de Deus. Você pode transmitir a voz de Deus. As pessoas se acham muito pequenas, muito inferiores, e não é verdade. É óbvio que dentro da experiência da dualidade, das polaridades, nós vivemos muitas vezes o nosso eu inferior, a nossa sombra, o eu sombra. Então, quando nós nos sentimos muito inferiores, é porque nós estamos nos considerando aquele fractal ruim, feio, quando nós vivemos o nosso lado escuro. Então, a canalização, quando ela de fato acontece, ela não é a mente trabalhando, não. É a voz do universo. Claro que nós temos dentro do universo também as entidades escuras, já falamos isso também. Os anjos caídos, eles também influenciam as almas encarnadas, assim como os bons espíritos nos amparam, nos influenciam e nos mandam recados. Os anjos caídos também se utilizam daqueles canais que têm a simpatia com eles. Tudo é frequência, tudo é afinidade. Não é a mensagem que é boa ou ruim, é o canal que está limpo ou está contaminado. Eu já disse isso muitas vezes. Canal é um cano. Num cano você leva água potável e também pode levar esgoto, dependendo daquilo que se propõe ali. Você quer canalizar coisas da luz? Mantenha o teu canal limpo. Se você tiver canal sujo, a luz não vai te enviar nada porque vai ser contaminado. A informação vai se contaminar. Então não é por isso que as pessoas gostam tanto de qual é a fonte, qual é a fonte, qual é a fonte. Olha a mensagem. Não precisa pedir a fonte. Ou é luz ou é sombra. Você é um instrumento. Eu sou um instrumento. Podemos ser úteis? Sim, e devemos ser úteis sempre que for possível, porque isso também é a caridade. Mas num mundo de matéria, nesse caos que está aí, como manter a frequência sempre elevada? Então, é preciso entender. Se num momento eu passo por uma situação que me tira do sério, me tira do foco e cai a minha frequência, naquele momento eu não posso canalizar, não posso responder para ninguém. Eu tenho que ficar quieto, recuperar a minha vibração, aí depois eu volto a trabalhar. Senão eu tenho que me resguardar, porque senão vou ser um instrumento daquelas entidades que não são da luz. Porque tudo é frequência. Eu vou canalizar de acordo com a minha frequência. Todos os canalizadores canalizam de acordo com a sua frequência. Não há outra possibilidade. Não adianta as pessoas inventar história. Frequência não se muda com uma palavra. Frequência se muda com o sentir, com a força de cada um. Porque dizer uma palavra é bem fácil. Basta abrir a boca e mexer a língua lá e enrolar as letras e fazer, né? Não custa nada. Mas a frequência não é assim. A frequência, ela precisa de alguns minutos, algumas horas, às vezes, né? Para que você possa
recuperar ela. Então, por isso que a gente sempre fala, respira fundo, fecha os olhos, mergulhe dentro de você, busca aquela energia que está lá dentro, porque a tua energia ela está sempre lá dentro, só que quando vem uma caçamba de lixo em cima de você, você se emporcalha todo, né? Aí tem que se limpar. Canalização é a voz do universo. Canalização é a voz da fonte, é a voz de Deus, é a voz do teu eu superior, é a voz dos espíritos elevados, enfim. É uma ferramenta, é um meio de comunicação. Esta é a comunicação, esta é a mídia do futuro. A mídia do futuro é aquela limpa, a verdade absoluta. Talvez por isso nós temos que passar por esse momento ainda das mídias porcalhonas, vamos falar bem a verdade, porque não tem outra denominação, que tu abre um canal de mídia é como abrir a tampa do esgoto. Só vem porcaria. Porque é preciso entender isso também, que a própria mídia é um canal de comunicação. Mas essa mídia, dominada pelos escuros, transbordou. Por isso, a cada dia, mais e mais canais de luz estão surgindo para que realmente faça essa substituição dessas informações. Porque a nova Terra está chegando e as trevas estão deixando definitivamente para sempre este lindo planeta que foi planejado para ser o Jardim do Éden. Você que está ouvindo isso faz parte deste exército que veio para libertar esse planeta da escuridão. Mesmo que, obviamente, a Terra vai continuar existindo como planeta nesta galáxia, nesses confins dos universos, mas vai ser provado que está ligada com a fonte, como tudo que há nela está ligado com a fonte. Nunca houve separação. A separação foi apenas uma sensação ilusória para que as nossas almas mais elevadas, o nosso eu superior, pudesse experienciar a vida no ponto mais distante da fonte, como já foi dito. Então, para finalizar, reforçando mais uma vez, canalização é a voz do universo. Mesmo aquelas canalizações distorcidas que servem às trevas são do universo, pois as trevas existem em todos os cantos do universo. Elas têm uma finalidade que nós ainda não temos como compreender aqui. Mas neste planeta elas estavam com um propósito: mostrar para nós vida como sombra e também ver a diferença entre a vida como sombra e a vida como luz, por isso o planeta de polaridades, de dualidade e polaridades. E também a outra finalidade das sombras estarem aqui é porque as sombras, elas precisam ser iluminadas para se transformar novamente em luz. Então, o nosso lado luz, iluminando o nosso lado sombra, ele também contribui para iluminar as sombras do universo, pois todos um dia voltarão para casa, a casa do Pai. Agora eu vos deixo, como sempre, com um abraço de luz em cada um. Namastê.